Está começando mais um Trabalho em Revista, o programa que é produzido aqui pela Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Hoje vamos abordar um assunto delicado, mas que infelizmente ainda acontece no ambiente de trabalho: a discriminação. Saiba mais sobre o assunto, em especial as dificuldades enfrentadas pelos portadores de HIV. Qualquer tratamento injusto dado ao trabalhador é sinônimo de discriminação no ambiente de trabalho. Ela pode ocorrer de várias formas. As mais comuns são condição física, idade, pelo sexo da pessoa, religião e raça. Todo ato que venha de forma a diferenciar aquele trabalhador, de forma a proporcionar menores condições do que os demais trabalhadores. Então, ou ele é rejeitado por determinado empregador, ou ele sofre algumas sanções, ou seja, ele não tem as mesmas condições que os demais trabalhadores. Em Cuiabá, um mecânico foi dispensado por justa causa após informar ao empregador que é portador do vírus HIV. Por considerar a ação discriminatória, a Justiça do Trabalho condenou o empregador a recontratar o trabalhador, além de pagar indenização de R$50 mil por danos morais. Infelizmente, a gente ainda vê isso acontecer muitas vezes. E a maior parte das vezes o patrão demite por outro motivo. Então o trabalhador fica sem saber o que ele pode fazer, sabe? Porque pela lei, né, ele não poderia demiti-lo. Nessa casa de apoio aos portadores do HIV, encontramos LS, portador do vírus há 20 anos. Por temer preconceitos, ele sempre preferiu omitir que tinha doença. Não, sempre escondido, sempre escondido. Ainda tem muito preconceito, né? Sobre o negócio mais é para trabalho, né? Em Mato Grosso, são muitos os relatos de soro positivos que enfrentam preconceito para conseguir ou manter o emprego. Já tivemos alguns casos aqui, né? Que são pessoas aqui de Barra do Garça, de Primavera, né? Alto Garça, que não conseguiram emprego por ser soro positivo. Nem sempre a discriminação no ambiente de trabalho obedece à hierarquia. Por isso, além de ficar atento para identificar o caso, também é preciso saber o que fazer diante de alguma dessas situações. Aí nós temos que distinguir a consequência para o empregador e a consequência para o empregado. Na situação do empregador, ele tem que zelar pelo ambiente de trabalho seguro e sadio. Com relação ao trabalhador, nessas situações, a pessoa física, ele além de poder ser representado pela empresa numa ação regressiva, se a empresa seja condenada na ação trabalhista, a empresa pode cobrar isso do trabalhador. Direto de Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho condena 2 postos de gasolina a pagarem R$25 mil de indenização a uma frentista que perdeu o bebê depois de ter sido demitida. Oito anos na mesma profissão e agora no 7º mês de gravidez do primeiro filho. A frentista Kelly diz que hoje está menos indisposta e que consegue enfrentar a rotina no posto de combustível. Mas nos primeiros meses de gestação... Eu tive que me afastar por 3 meses pelo INSS porque eu tive um sangramento, então eles pedem para fazer o afastamento, né? O incômodo é porque às vezes, igual eu sinto assim, muito insônia, muito mal-estar, só que aí tem que fazer as atividades normais, né? Além das sensações desagradáveis no corpo, vieram as consequências emocionais. A gente fica preocupada se está prejudicando o bebê, né? Fica mais estressada. Então interfere em questão disso, né? Do estresse, da preocupação, do emocional. No Distrito Federal, o Sindicato dos Trabalhadores de Postos de Combustíveis defende que patrões e futuras mães entrem em acordo para que elas trabalhem em outra função durante a gravidez. Nesse período é que a gente orienta várias empresas a pegar a funcionária e transferir ela para um local apropriado fora do ambiente do cheiro do combustível. Uma frentista gaúcha que mora no município de Caxias do Sul vai receber R$25 mil de indenização. Segundo o processo, a trabalhadora perdeu o bebê depois de passar por forte pressão e desgaste emocional no emprego. Além disso, os patrões teriam induzido a funcionária a pedir demissão durante a gravidez, prometendo a ela uma função menos desgastante em um outro posto de combustível. A frentista gaúcha assumiu a vaga no novo emprego, mas foi demitida no período de experiência. Por isso, não recebeu as verbas garantidas às grávidas. Abalada, ela perdeu a criança.
Para os ministros do TST, houve má-fé e crueldade dos empregados. Os 2 postos de combustíveis foram condenados a pagar os R$ 25 mil de indenização à profissional. Diante desse caso, vale o alerta. O sindicato não orienta nenhuma pessoa a pedir demissão no período de gravidez, justamente que é uma artimanha que os próprios empresários, alguns empresários têm, é de querer tirar definitivamente a pessoa grávida da sua área de trabalho. Uma nova regulamentação trará mudanças no ambiente de trabalho dos frigoríficos. Uma audiência pública irá discutir essas alterações. Para saber mais, você confere no próximo bloco uma entrevista com a Procuradora do Trabalho, Ana Gabriela de Paula. Não saia daí que a gente volta em instantes. No trabalho, também é lugar de cuidar da saúde. Ao invés de mais café, por que não um copo de água? Escada em vez de elevador. Descansar as vistas quando usar o computador por muito tempo. Um ambiente saudável faz bem para todos nós. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Estamos de volta com o Trabalho em Revista. Uma nova regulamentação editada em abril deste ano traz mudanças no ambiente de trabalho dos frigoríficos. Uma audiência pública irá discutir essas alterações de um setor que emprega cerca de 23 mil trabalhadores em Mato Grosso. Para saber mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje a Procuradora do Trabalho, Ana Gabriela de Paula. Doutora Ana Gabriela, obrigada pela sua presença aqui. Essa audiência, doutora, quando e onde ela acontece? A audiência será realizada no dia 22 de agosto, das 9 às 17 horas, no Ministério Público do Estado, aqui em Cuiabá, no Centro Político Administrativo. Vai ser das 9 da manhã às 5 da tarde. Doutora, é uma audiência pública, né? Mas tem algum setor que participa especificamente? Qualquer pessoa, qualquer um do povo pode participar da audiência, é um local público, mas nós fizemos um convite especialmente às empresas do setor de frigoríficos. Procuradora, que regulamentação é essa? É a norma regulamentadora número 36 do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi publicada em abril desse ano. E ela trata só de frigorífico? É especificamente para o setor de frigoríficos. E antes não tinha nada? Não tinha. Tinha pouca regulamentação na CLT. Além do que tinha na CLT, que era muito pouco, não tinha nenhuma norma específica do setor. Mas criar uma norma para um setor determinado é resultado de um setor que está crescendo demais ou porque ele tem problemas, dificuldades próprias? As duas coisas. É um setor que tem crescido no país. O Brasil é um dos grandes exportadores, tanto de carnes bovinas, aves, é um dos maiores exportadores do mundo, e também porque é um setor muito problemático, tem adoecido muitos trabalhadores. Aqui em Mato Grosso, Procuradora, quantas unidades a gente tem? A gente falou no início que é cerca de 23 mil trabalhadores. E estão concentrados em uma determinada região do estado, esses frigoríficos? Não, os frigoríficos estão espalhados em todo o estado. Atualmente nós temos dos grandes centros de frigoríficos, as grandes unidades são 47 frigoríficos. E aqui em Mato Grosso, a senhora acabou de falar que é uma regulamentação que foi criada porque há muitos desafios ainda, né? Há muitas condições ainda a serem melhoradas. Em Mato Grosso, quais as dificuldades, quais as principais irregularidades que o setor apresenta? Uma das maiores dificuldades que nós encontramos é para o cumprimento do intervalo para o ambiente frio, que é o que já vinha estabelecido na CLT. E as questões relacionadas ao adoecimento dos trabalhadores por esforços repetitivos. Que intervalo é esse que a senhora está falando, doutora, que já tinha previsão? Esse é um intervalo de recuperação térmica, aquele intervalo em que o trabalhador que está trabalhando no ambiente frio, ele sai desse ambiente para recuperar a temperatura do corpo.
E isso acontece ao longo de toda a jornada? Sim, dependendo da atividade. Não são todos os trabalhadores no frigorífico que estão sujeitos ao ambiente frio. Depende da atividade que ele exerce. Mas, em geral, esse trabalhador fica durante toda a sua jornada de trabalho no ambiente frio. Além desse intervalo, doutora, que mudanças que a ANR traz agora? Uma das maiores mudanças e o que mais vai beneficiar em relação ao adoecimento dos trabalhadores é o intervalo relacionado à ergonomia. O que acontece? Na boa parte das atividades do frigorífico, os trabalhadores exercem atividades repetitivas e fazem esforços repetitivos, o que gera lesões nessas áreas específicas que são repetidamente trabalhadas. E aí agora tem esse intervalo, que é um intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos de trabalho, que está começando a ser implementado pelas empresas. Esses intervalos, doutora, em geral eles mexem muito com a jornada, né? Com a dinâmica de uma planta. Como é que vai ser feito isso? Tem um prazo para elas se adequarem? Esse intervalo, ele coincide ou ele vem agregar a esse outro de recuperação térmica? Caso o trabalhador exerça funções de esforço repetitivo e no ambiente frio, ele só vai ter um dos intervalos, porque o de recuperação térmica ele serve para recuperar também a questão do esforço repetitivo. E as empresas vão precisar fazer alguns investimentos, porque precisa de um ambiente específico para o trabalhador fazer a recuperação térmica, porque não adianta ele sair da temperatura muito baixa para ir para a temperatura muito alta. Então, vão ser ambientes específicos para isso, com bancos para os trabalhadores sentarem e descansarem durante o intervalo. E há prazos, doutora? Essa ANR estabelece um prazo para se começar a cobrar esses intervalos? Alguns dos intervalos são de aplicação imediata, desde a publicação da ANR tem que ser implementados. Mas conforme a jornada de trabalho de cada atividade, foi se estabelecendo prazos para a implementação gradativas dos intervalos. Como, por exemplo, se o trabalhador que tem uma jornada menor, ele vai ter 20 minutos de intervalo. Então, esse vai ser implementado imediatamente. Já na jornada menor, um pouco maior, que dependendo da jornada pode chegar até 40 minutos o intervalo, esse vai ser implementado aos poucos. Primeiro 20 minutos, depois e assim gradativamente. Atualmente, procuradora, como é que está a situação desses frigoríficos com relação a condições de trabalho em todo o estado? Infelizmente, nós ainda temos uma situação muito complicada. Tem sido um dos maiores lutas e desafios do Ministério Público de adequar o ambiente de trabalho desses frigoríficos, não só em relação aos intervalos, à efetiva aplicação dos intervalos, como também ao próprio ambiente, a questão dos equipamentos de proteção individual, de todo o mobiliário do ambiente de trabalho para propiciar um ambiente saudável para os trabalhadores. Como é que o Ministério Público tem enfrentado essa questão? Nós temos procedimentos investigatórios e enfrentamos a questão conforme a disposição da empresa. Se a empresa nós apontamos os problemas e a empresa se dispõe a resolver os problemas conforme a determinação do Ministério Público, nós temos feito termos de ajuste de conduta. Caso não se encontre um acordo, não se entre em acordo com a empresa, nós ajuizamos ações civis públicas para cobrar que essas normas sejam implementadas. Nessa audiência agora de agosto, do fim de agosto, essas empresas devem sentar para discutir essa implementação. Sim. Como a norma regulamentadora é nova, a intenção do Ministério Público é trazer esclarecimentos sobre a norma, proporcionar que as empresas tirem dúvidas e expor o nosso posicionamento em relação a cada item da norma, a necessidade de implementação da norma. Procuradora, para a gente concluir, queria que você repetisse o local, o dia e quem pode participar. A audiência pública vai ocorrer no dia 22 de agosto, das 9 às 17 horas, no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo. E quem pode participar? Qualquer pessoa pode participar da audiência pública e mais informações podem ser obtidas no site do Ministério Público do Trabalho ou por telefone. Que a gente está colocando agora na tela. Doutora, muito obrigada pela sua participação, por Obrigada. Todas essas informações. E assim a gente termina o nosso programa desta semana.
mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link Vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do Tribunal, seguir o TRT no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho. Obrigada e até o próximo programa.